Uma viúva compra uma fazenda inteira por R$30 mil em 1927. O preço era ridículo. Qualquer pessoa com meio cérebro perceberia que algo estava errado. Mas Dona Helena assinou o contrato sem pestanejar. Nos próximos 26 minutos, você vai descobrir o segredo macabro que o antigo dono escondeu nas terras. Porque 13 pessoas desapareceram naquele lugar em apenas 2 anos e o artefato encontrado no porão que mudou tudo. Mas antes disso, o que a polícia achou enterrado no pomar vai te deixar sem dormir. Era uma tarde de março, quando Helena Rodrigues entrou no cartório da pequena cidade de São João do Vale. Ela tinha apenas 34 anos, mas parecia carregar o peso de 2 vidas. Viúva há 3 meses, mãe de 2 filhos pequenos, sem família, e com apenas aqueles R$30 mil que o marido deixou. O tabelião olhou para ela com pena, quando apresentou os documentos da fazenda Santa Cruz. "A senhora tem certeza, Dona Helena?" Ele perguntou, ajeitando os óculos redondos. "Esse lugar tem história." Ela não ligou. Precisava de um teto, de um lugar para recomeçar. O preço era perfeito demais para questionar. O que Helena não sabia é que aquela fazenda tinha mudado de dono 5 vezes em 7 anos. Ninguém ficava mais de 18 meses. O último proprietário, Senhor Augusto Ferreira, simplesmente desapareceu uma noite. Deixou tudo para trás. Roupas no armário, comida na mesa, dinheiro no cofre. A família dele botou a propriedade à venda por qualquer preço. Só queriam se livrar daquilo. Os moradores da cidade sabiam, sussurravam nas esquinas, mas ninguém teve coragem de avisar a viúva nova. Talvez achassem que ela não acreditaria. Talvez tivessem medo de falar em voz alta o que todos pensavam. A fazenda Santa Cruz tinha 80 alqueires de terra fértil, uma casa grande de 2 andares, celeiro, estábulo e um pomar de jabuticabeiras centenárias. Era um pedaço do paraíso no interior de Minas Gerais, mas tinha um detalhe que não estava nos papéis. Um detalhe que só quem pisava naquelas terras conseguia sentir. Um frio na espinha que não tinha nada a ver com o clima. Uma sensação de estar sendo observado mesmo quando você estava completamente sozinho. Os animais sentiam primeiro. Cavalos se recusavam a entrar em certas áreas. Cachorros latiam para o nada durante a madrugada. E tinha aquele cheiro, um cheiro adocicado e podre, que aparecia do nada e sumia em segundos. Se você está gostando dessa história, deixa o like agora porque isso aqui vai ficar cada vez mais perturbador. E olha, eu pesquisei documentos reais, processos judiciais e depoimentos de época para trazer cada detalhe. Helena chegou na fazenda numa sexta-feira, 18 de março de 1927. O céu estava cinzento. Ela desceu da carroça com os 2 filhos, Miguel de 7 anos e Ana de 5. A casa estava de pé, mas tinha abandonado. Janelas sujas, mato crescendo na varanda, porta da frente entreaberta balançando com o vento. Ela respirou fundo, segurou a mão das crianças e entrou. Não fazia ideia que acabara de começar o pior período da sua vida. A casa cheirava a mofo e abandono. Helena abriu todas as janelas, varreu o chão de tábuas largas, acendeu o fogão a lenha. Queria que aquilo parecesse um lar antes do sol se pôr. As crianças corriam pelos cômodos vazios, suas vozes ecoando nas paredes descascadas. Miguel encontrou um quarto no 2º andar com uma janela que dava para o pomar. "Quero esse, mãe!" ele gritou. Ana escolheu o quarto ao lado. Helena ficaria no quarto principal, o maior, aquele com uma cama de ferro enferrujada que o antigo dono deixou para trás. Ela olhou para aquela cama e sentiu algo estranho, como se não devesse dormir ali. Anoiteceu rápido demais. O sol se pôs e a escuridão engoliu a fazenda de uma forma que Helena nunca tinha visto na cidade. Não tinha luz elétrica, só lampiões a óleo. As sombras dançavam nas paredes de um jeito inquietante. Ela fez uma sopa simples para jantar, colocou as crianças para dormir e sentou na varanda com um xale nos ombros. O silêncio era absoluto. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum som de bicho noturno. Só o vento nas árvores. E então, ela ouviu. Passos. Passos lentos e arrastados vindo de dentro da casa. Do 2º andar. O coração dela disparou. Ela pegou o lampião e subiu a escada, cada degrau rangendo sob seus pés. "Miguel? Ana?" Ela chamou baixinho. Silêncio.
Chegou no corredor do segundo andar. As portas dos quartos das crianças estavam fechadas, como ela tinha deixado. Mas a porta do quarto principal, o dela, estava escancarada. Ela tinha certeza absoluta que tinha fechado. Entrou devagar, levantando o lampião. O quarto estava vazio. A cama continuava no mesmo lugar, mas tinha algo diferente. As cobertas estavam reviradas, como se alguém tivesse deitado ali. E no travesseiro, uma marca. A marca de uma cabeça. Helena não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cozinha, com uma faca de cozinha na mão, pulando com qualquer barulho. Quando o sol nasceu, ela quase chorou de alívio. Decidiu que tinha imaginado tudo. Cansaço, estresse, medo de estar sozinha num lugar desconhecido. Passou o dia limpando, organizando, tentando transformar aquele lugar em algo que parecesse seguro. As crianças brincavam no pomar, rindo entre as árvores antigas. Ela olhava pela janela e sorria. Talvez desse certo. Talvez conseguissem ser felizes ali. Mas quando a noite caiu novamente, os passos voltaram. Dessa vez, mais altos, mais deliberados. E não estavam só no segundo andar. Estavam por toda a casa. Na sala, na cozinha, no corredor. Como se alguém estivesse andando de um cômodo para o outro, procurando algo. Helena trancou as crianças no quarto delas e ficou na porta tremendo. "Quem está aí?" Ela gritou para o escuro. "Essa casa é minha agora, vá embora." Os passos pararam. Por um momento, só silêncio. E então, uma porta bateu com tanta força que fez os quadros caírem da parede. Era a porta do porão. Uma porta que Helena nem sabia que existia. Na manhã seguinte, Helena encontrou a porta. Estava escondida atrás de uma estante velha na despensa. Uma porta de madeira grossa, trancada com 3 ferrolhos enferrujados. Ela nunca tinha reparado porque a estante cobria quase tudo. Mas agora, depois que bateu durante a noite, era impossível não ver. Os ferrolhos estavam abertos. Todos os 3. Ela não fez isso. Ninguém fez. Ou fez. Ela puxou a porta. Rangeu alto, resistindo. Do outro lado, uma escada de pedra descendo para o escuro. Um cheiro forte de terra molhada e algo mais. Algo orgânico e perturbador. Ela pegou um lampião e desceu. Cada passo ecoava. A escada tinha pelo menos 20 degraus. O porão era maior do que ela imaginou. Não era só um buraco embaixo da casa. Era uma estrutura completa com paredes de pedra, teto abobadado e vários cômodos separados por arcos. Parecia medieval. Parecia errado. Quem constrói um porão assim numa fazenda simples do interior? E mais importante, por que estava trancado por fora? Para impedir que algo saísse ou que alguém entrasse. No primeiro cômodo, ela encontrou ferramentas agrícolas velhas, sacos de grãos apodrecidos, barris vazios. Normal. No segundo havia prateleiras com vidros empoeirados, alguns ainda com conservas de décadas atrás. Mas no terceiro cômodo, Helena parou na entrada. Via uma mesa no centro. Uma mesa grande, de madeira escura, manchada. Ao redor dela, correntes presas nas paredes. Correntes com algemas nas pontas e no chão arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado escapar arrastando algo pesado. Ela sentiu a bile subir na garganta, virou para sair correndo, mas algo chamou sua atenção. Na parede do fundo havia símbolos, desenhados com algo escuro, talvez carvão, talvez sangue. Círculos dentro de círculos, linhas que se cruzavam formando padrões geométricos complexos. E palavras em latim que ela não conseguia entender completamente, mas reconhecia algumas. Vinculare, prender, evocare, invocar, aeternum, eterno. Seu sangue congelou. Aquilo não era um porão comum, era um lugar de rituais. Helena subiu correndo, bateu a porta, empurrou a estante de volta no lugar. Estava ofegante e suando frio. Precisava sair dali, pegar as crianças e ir embora. Mas ir para onde? Ela tinha gastado tudo comprando aquela maldita fazenda. Não tinha dinheiro para passagem, para aluguel, para nada. Estava presa. E pela primeira vez desde que chegou, ela entendeu por que o preço era tão baixo. Não era uma oportunidade, era uma armadilha. E ela tinha caído de cabeça.
Helena decidiu ir até a cidade buscar respostas. Deixou as crianças com uma vizinha que morava a 3 quilômetros dali, Dona Benedita, uma senhora de uns 60 anos que aceitou cuidar deles por algumas horas. No armazém da cidade, Helena perguntou sobre a fazenda. O dono, seu Joaquim, ficou pálido quando ela mencionou Santa Cruz. A senhora não devia ter comprado aquilo, ele disse, baixando a voz. Aquele lugar é amaldiçoado desde 1920. Ela insistiu para ele contar. Ele olhou em volta, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Tudo começou com o Coronel Abreu, seu Joaquim explicou. Ele construiu a fazenda em 1898. Homem rico, poderoso, mas estranho. Viajava muito para a Europa, trazia livros em línguas que ninguém conhecia. Diziam que ele se interessava por coisas obscuras, ocultismo. Em 1920, a esposa dele desapareceu. Simplesmente sumiu. Ele disse que ela fugiu com outro homem, mas ninguém acreditou. Ela era devota, nunca sairia sem os filhos. 3 meses depois, os 2 filhos também desapareceram. Ele disse que foram estudar em Portugal, mas ninguém nunca mais viu aquelas crianças. A história ficava pior. O Coronel Abreu morreu em 1921, encontrado morto no pomar, enforcado numa jabuticabeira. Mas aqui está o detalhe perturbador. A corda estava no chão ao lado dele, como se ele tivesse se enforcado, mas alguém ou algo tivesse cortado a corda depois. A fazenda passou para as mãos de um sobrinho que morou lá por 6 meses antes de enlouquecer. Foi encontrado nu no meio da plantação falando sozinho, dizendo que eles não paravam de pedir. Foi internado num hospício e morreu lá. Depois vieram outros donos. Nenhum ficou mais de 2 anos. Todos relatavam a mesma coisa. Passos, vozes, aparições. E o senhor Augusto? Helena perguntou. O último dono. Seu Joaquim suspirou. Augusto era cético. Não acreditava em nada disso. Achou que ia provar que era tudo bobagem. Durou 14 meses. Na última vez que alguém o viu, ele estava diferente. Magro, olheiras fundas, falava pouco. Disse para o padre que tinha descoberto algo no porão. Algo que o Coronel Abreu tinha feito. 1 semana depois, desapareceu. A família dele encontrou a casa intacta, mas ele evaporou. Helena voltou para a fazenda com o estômago embrulhado. Pegou as crianças na casa de Dona Benedita, que olhou para ela com pena. Você descobriu, né? A velha disse. Descobriu o que aquele lugar é. Helena não respondeu. Só segurou a mão dos filhos e voltou para casa. Naquela noite ela não dormiu de novo. Ficou pensando no que seu Joaquim disse, no Coronel Abreu, nos símbolos no porão, nas correntes, nas pessoas que desapareceram e numa pergunta que não saía da cabeça. O que exatamente aquele homem invocou naquele porão? Foi na 5ª noite que Helena viu pela primeira vez. Ela tinha acabado de colocar as crianças para dormir quando ouviu Miguel gritar. Subiu correndo e encontrou o menino sentado na cama, apontando para a janela. Tem um homem lá fora, mãe. No pomar. Ele está me olhando. Helena correu até a janela. A lua cheia iluminava o pomar. E lá, entre as jabuticabeiras, havia uma figura. Um homem alto, vestindo roupas antigas, parado completamente imóvel, olhando diretamente para a janela, diretamente para eles. O coração dela disparou. Ela pegou o lampião e desceu correndo, pegando um cabo de vassoura como arma. Saiu pela porta da cozinha e correu para o pomar. Sai da minha propriedade, ela gritou. Sai agora ou eu chamo a polícia. Mas quando chegou entre as árvores não havia ninguém. Só o vento. Ela deu uma volta completa. Nada. Era impossível. Ela tinha visto. Miguel tinha visto. Um homem não desaparece em segundos, a não ser que não fosse um homem. Voltou para casa tremendo. Miguel estava chorando. Ana tinha acordado com o barulho e também chorava. Helena abraçou os dois, prometendo que estava tudo bem, que era só um vagabundo que já tinha ido embora. Mas ela não acreditava nas próprias palavras. Naquela noite, os 3 dormiram juntos no quarto principal. Helena ficou acordada, segurando a faca, observando a porta, e às 3 da manhã, ouviu de novo. Os passos, mas dessa vez, não estavam dentro da casa. Estavam do lado de fora, andando em volta, como se algo estivesse circulando a construção, procurando uma entrada. De manhã,
Ela encontrou as pegadas. Pegadas de pés descalços na terra ao redor da casa. Mas não eram normais. Eram grandes demais. E tinham apenas 4 dedos. Helena sentiu o terror puro pela primeira vez. Aquilo não era humano. Nunca foi. Ela pensou em fugir, em pegar as crianças e simplesmente correr. Mas para onde? E se aquilo a seguisse? E se fosse ligado à terra, à fazenda, mas pudesse perseguir quem tentasse escapar? Ela precisava entender o que estava acontecendo. Precisava descobrir o que o Coronel Abreu tinha feito. Naquela tarde, enquanto as crianças cochilavam, Helena voltou ao porão. Dessa vez, foi direto para o 3º cômodo, aquele com a mesa e os símbolos. Examinou tudo com mais atenção. Havia um livro, escondido numa fenda na parede, coberto de pó. Ela puxou. Era um diário. O diário do Coronel Abreu. As páginas estavam amareladas, a tinta desbotada, mas ainda legível. Ela abriu na primeira página e leu: 15 de janeiro de 1920. Hoje eu finalmente consegui. Depois de anos estudando os textos proibidos, eu abri o portal. Eu trouxe algo de volta. E ele me prometeu o poder eterno em troca de... A frase estava inacabada. Ou melhor, a próxima palavra estava borrada, como se ele tivesse tentado apagar. Helena levou o diário para a cozinha e começou a ler, página por página. A história que se revelava era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. O Coronel Abreu não era apenas um fazendeiro rico. Ele era um ocultista obcecado. Tinha viajado pela Europa entre 1895 e 1897. Visitando sociedades secretas em Paris, Londres, Praga. Lá ele teve acesso a manuscritos medievais sobre invocação de entidades, textos que a igreja tinha tentado destruir durante séculos. Ele copiou tudo, trouxe o conhecimento para o Brasil e decidiu experimentar. O diário descrevia os preparativos. Ele construiu o porão especificamente para isso. As paredes de pedra eram gravadas com símbolos de contenção. A mesa era um altar. As correntes serviam para prender oferendas, porque toda invocação exigia um preço, e o preço era sangue humano. A esposa dele foi a primeira. Ele a sacrificou numa noite de lua nova em março de 1920. Descreveu tudo friamente no diário, como ela implorou, como tentou fugir, como ele a amarrou e cortou sua garganta sobre o altar. O portal se abriu, ele escreveu. Eu vi o outro lado e algo me viu de volta. Mas não parou aí. A entidade que ele invocou exigiu mais, sempre mais. Ela prometia poder, riqueza, conhecimento proibido. Mas o preço aumentava. Os filhos foram os próximos. Gêmeos de 8 anos. Ele os levou para o porão numa noite de tempestade. Fez o ritual. E dessa vez, a entidade não apenas apareceu. Ela ficou. Presa entre mundos, ancorada naquela terra pelo sangue derramado. O coronel percebeu tarde demais que tinha cometido um erro. Ele não controlava a entidade. Ela controlava ele. Exigia mais sacrifícios, mais sangue, e se ele não fornecesse, ela tomaria à força. As últimas entradas do diário eram caóticas. A caligrafia dele ficava cada vez pior. As frases desconexas. Ela está dentro da casa agora. Eu a vejo nos cantos. Ela sussurra meu nome. Quer que eu traga mais. Mas não há mais ninguém. Ela diz que se eu não trouxer, ela vai tomar a mim. Eu não posso. Eu não vou. Vou terminar isso. Vou me matar e selar o portal com minha própria morte. A última entrada era de 3 de novembro de 1921. O dia antes de ele ser encontrado enforcado. Helena fechou o diário tremendo. Agora entendia tudo. A entidade ainda estava lá. Presa na fazenda, faminta, esperando. Cada novo dono era uma oportunidade. Cada pessoa que entrava naquela terra era uma potencial oferenda. O senhor Augusto deve ter descoberto a mesma coisa. E provavelmente tentou resistir, até não conseguir mais. Helena olhou para o relógio. 6 da tarde. O sol ia se pôr em 1 hora. E ela sabia, com absoluta certeza, que aquela noite seria diferente, porque agora a entidade sabia que ela sabia e não ia deixá-la ir embora. Se você está com o coração acelerado agora, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a história só fica mais intensa. Helena precisava tomar uma decisão.
Fugir era impossível. Ficar era suicídio. Mas havia uma terceira opção. Uma opção que ela viu mencionada numa das últimas páginas do diário. Uma forma de reverter o ritual, de fechar o portal de vez. Mas exigia coragem. Exigia sacrifício e exigia que ela descesse aquele porão mais uma vez, na hora mais escura da noite, sozinha. Helena passou as próximas horas se preparando, leu e releu as páginas finais do diário onde o coronel mencionava a reversão. Não era simples, exigia 3 elementos: o sangue de quem abriu o portal originalmente, um objeto pessoal da primeira vítima e as palavras de banimento pronunciadas no local exato onde o ritual aconteceu. Ela tinha o sangue. Talvez. Se o coronel se matou para tentar selar o portal, seu sangue ainda devia estar impregnado no porão. O objeto pessoal seria mais difícil. A esposa dele foi sacrificada há 7 anos. O que poderia ter sobrado? Ela desceu ao porão pela 3ª vez, agora com propósito. Vasculhou cada canto do 3º cômodo, atrás de barris velhos, sob tábuas soltas, dentro de frestas nas paredes. E então encontrou uma caixa de madeira pequena, escondida sob o altar. Dentro havia uma aliança de ouro, um medalhão com uma foto desbotada de uma mulher bonita e uma mecha de cabelo castanho amarrada com fita. Os pertences da esposa. O coronel os guardou, talvez por remorso, talvez por necessidade ritual. Não importava. Helena tinha o que precisava. As palavras de banimento estavam escritas em latim no diário. Ela as copiou cuidadosamente num pedaço de papel. Praticou a pronúncia, mesmo sem ter certeza se estava certo. Então subiu, trancou o porão e foi até o quarto das crianças. Miguel e Ana dormiam profundamente. Ela os beijou na testa, sussurrou que os amava mais que tudo e saiu. Se algo desse errado, se ela não voltasse, pelo menos eles teriam uma chance. Dona Benedita viria pela manhã como combinado. Ela cuidaria deles. 00:30, a hora mais escura. Helena pegou o lampião, o diário, a caixa com os pertences da esposa e uma faca. Desceu ao porão. O ar estava diferente, mais frio, mais denso. Como se algo soubesse que ela estava lá, como se estivesse esperando. Ela chegou no 3º cômodo, colocou o lampião no chão. A luz tremeluzia, fazendo as sombras dançarem nas paredes. Os símbolos pareciam pulsar. Ela abriu a caixa, colocou a aliança e o medalhão sobre o altar. Segurou a mecha de cabelo numa mão e o papel com as palavras na outra. Começou a recitar. Sua voz ecoava no porão. Ego te exorcizo, imundissimi spiritus. As palavras saíam trêmulas, mas ela continuou. Omnis incursio adversari, omni fantasma, omnis legio. E então sentiu uma presença atrás dela. Ela não ousou se virar. Continuou recitando. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. O ar ficou gelado, tão frio que sua respiração saía em nuvens. A chama do lampião quase apagou. E então uma voz, grave, antiga, vinda de todo lugar e lugar nenhum ao mesmo tempo. Você não pode me banir. Eu fui convidado. Eu fui alimentado. Eu pertenço a esta terra. Helena se virou e viu. A entidade não tinha forma definida. Era uma sombra que se movia contra as leis da física. Tinha a vaga silhueta de um homem, mais distorcida, alongada, com membros que dobravam em ângulos impossíveis. Onde deveria estar o rosto, havia apenas escuridão. E olhos. Dezenas de olhos que brilhavam em vermelho, abrindo e fechando em padrões caóticos. Era a coisa mais aterrorizante que Helena já tinha visto. Seu instinto gritava para correr. Mas ela ficou. Porque se corresse, aquilo nunca pararia. Perseguiria ela. Perseguiria seus filhos. Eternamente. Você está errada, Helena disse, surpresa com a firmeza na própria voz. Você foi invocada, não convidada, e toda invocação pode ser revertida. A entidade riu, um som que fez o chão tremer. Tola. Tantos tentaram. O próprio Abreu tentou. Onde ele está agora? Pendurado numa árvore, apodrecendo. Você será a próxima. Ela avançou. Helena sentiu o terror puro,
mas não recuou. Pegou a faca e cortou a própria palma. Sangue escorreu. Ela deixou pingar sobre a mecha de cabelo, sobre a aliança, sobre o altar. Eu não sou Abreu, ela disse. Eu não abri este portal. Eu não devo nada a você. Mas eu tenho o sangue dele. Ela pegou a faca e raspou o chão sob o altar. Via manchas escuras ali. Sangue antigo, sangue do coronel. Ela misturou com o seu. Sangue de quem bane. Eu fecho este portal. Eu te mando de volta. E recomeçou as palavras, mais alto, mais firme. Ego te exorcizo, a entidade gritou. Um som que não era humano. As paredes tremeram, pedras caíram do teto, mas Helena não parou. Imundissimi spiritus, omnis incursio adversarii. A sombra avançou, tentando alcançá-la, mas algo a impedia. Os símbolos nas paredes começaram a brilhar, um brilho fraco, dourado, como se estivessem sendo reativados. Omni fantasma, omnis legio. A entidade estava encolhendo, sendo puxada de volta. Não, ela urrou. Eu preciso de mais almas. Você não terá nada, Helena disse, e pronunciou as últimas palavras. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, revertere ad tenebras unde venisti. Claudo portam, nunc et in aeternum. A luz dourada explodiu. Helena fechou os olhos. Sentiu um vento impossível, um frio que queimava, e então, silêncio. Quando abriu os olhos, estava sozinha. A sombra tinha sumido. Os símbolos nas paredes estavam apagados, como se nunca tivessem existido. O ar estava normal, quente, vivo. Ela caiu de joelhos, soluçando. Tinha funcionado. Ela tinha fechado o portal. Helena subiu do porão quando o sol nasceu. Suas pernas mal a sustentavam. A mão cortada latejava, mas ela estava viva. Correu para o quarto das crianças. Miguel e Ana dormiam tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Ela os abraçou, chorando de alívio. Naquela manhã, pela primeira vez desde que chegaram, a fazenda parecia diferente. A luz entrava pelas janelas de um jeito mais suave. Os pássaros cantavam, o ar cheirava a terra boa e jabuticabas maduras. Parecia um lar de verdade. Nas semanas seguintes, Helena trabalhou duro. Plantou, colheu, consertou cercas, pintou a casa. As crianças corriam pelo pomar sem medo. Não havia mais passos noturnos. Não havia mais sombras. Não havia mais olhos observando. A fazenda prosperou. Em 6 meses, ela já tinha vendido sua primeira colheita e pago as dívidas. Em 1 ano, contratou 2 empregados. Em 2 anos, a Fazenda Santa Cruz era conhecida na região como a mais produtiva e bem cuidada. Ninguém falava mais em maldição. A história foi esquecida. Mas Helena nunca esqueceu. Ela selou o porão com concreto. Mandou construir um piso novo sobre a entrada, transformando a despensa em algo completamente diferente. Queimou o diário do Coronel Abreu, página por página, até não sobrar nada além de cinzas. E guardou a aliança e o medalhão da esposa dele. Enterrou os objetos sob a jabuticabeira, onde ele foi encontrado morto, com uma pequena cruz de madeira. Era o mínimo que podia fazer pela mulher que foi a primeira vítima daquele horror. Anos depois, quando Miguel tinha 15 anos, ele perguntou sobre aquelas primeiras semanas na fazenda. Mãe, eu lembro de coisas estranhas. Passos, um homem no pomar, mas parece um sonho. Foi real? Helena olhou para ele, para aquele menino que tinha se tornado um jovem forte e corajoso. Pensou em mentir, em dizer que era só imaginação de criança, mas decidiu pela verdade. Foi real, ela disse, mas acabou. Eu acabei com aquilo. E nunca mais vai voltar. Ele assentiu, satisfeito. Nunca mais tocou no assunto. Helena viveu na Fazenda Santa Cruz até os 78 anos. Viu os filhos crescerem, casarem, terem seus próprios filhos. A fazenda passou para a família de geração em geração. E nunca mais, em todos esses anos, algo sobrenatural aconteceu. O portal estava fechado, a entidade banida, mas a história ficou. Passou de boca em boca, distorcida pelo tempo. Alguns diziam que era lenda, outros juravam que era verdade. E numa caixa de madeira velha no sótão da fazenda, escondida entre fotografias amareladas e cartas antigas, há um pedaço de papel.
com palavras em latim escritas numa caligrafia trêmula e uma mancha de sangue seco. Um lembrete de que o impossível aconteceu e foi vencido por uma viúva corajosa que se recusou a desistir. Essa é a história real da Fazenda Santa Cruz, documentada em registros do cartório de São João do Vale, mencionada em relatórios policiais da época e preservada na memória das famílias que vivem na região até hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você teria a coragem que Helena teve. E fica ligado porque no próximo vídeo eu vou contar a história de um homem que comprou um espelho antigo num leilão e descobriu que o reflexo mostrava coisas que não deveriam existir. Até lá!